Hoje falaremos de planejamento de combinações. Esse assunto está incluído em outros que nós vimos, mas só para ficar claro, quando que a pessoa pode fazer uma combinação? Quando há temas na posição do adversário ou quando ele pode criar esses temas. Por exemplo, nessa partida aí, Laird e Sulveges, jogaram na Austrália em 99, tirei os exemplos do campeonato australiano ou do Mundial que teve na Austrália. A torre de A8 é um tema muito comum em várias partidas. A torre de A8, H8, A1, H1, que ela fica presa, a pessoa não repara e ela pode ser tema de combinação em várias situações. Por exemplo, aí, bispo C8, cavalo D7, bispo toma B7, não ganhou a torre ainda, mas depois de torre B8, D toma C6. Por causa da torre presa, as brancas ganharam 2 peões e criaram um tema novo, que é o peão passado, muito próximo da promoção. O cavalo está atacado, as pretas resolveram jogar cavalo C5 e depois de C7 ganharam a partida que elas estão ameaçando capturar a torre ou promover o peão. Nesse exemplo, a torre de H8 que está sem defesa. Estrategicamente, as casas negras também estão fracas. Mas o tema basicamente começa por causa da torre e vai culminar com o rei no centro. O rei colocado no meio do tabuleiro. Dama G7, ataca a torre. Torre F8 única. Dama F6 e as negras abandonadas na partida Gary Lane e Tim Riley. O branco está fazendo uma série de ameaças aí. Por exemplo, se as pretas jogarem dama toma o peão de A2, cavalo C7 é checkmate, porque a dama tira a proteção da casa C7. Se elas jogarem dama D8, segue dama toma dama, rei toma, cavalo B6 fazendo um ataque descoberto e ganhando material. E se elas jogarem bispo D7, por exemplo, desenvolvendo o bispo, segue a ameaça maior das brancas, que é dama H4, ameaçando o cavalo F6 cheque aí, que é um ataque duplo, tira o bispo do ataque duplo e leva um mate muito bonito. Dama E7 cheque, cavalo toma E7, cavalo F6 mate. Bonito mate, né? Então o tema começou com a torre em defesa lá no canto e culminou com um ataque em cima do rei. Aí Ian Rogers e Alain Pardoin, outro partido na Austrália em 99. As brancas aqui tem um dama toma C6 cheque que está protegido pela dama preta. Esse é o tipo de combinação mais simples que tem, né? Quando a defesa está mal colocada. Claramente o cavalo está mal, a torre não desenvolveu, a dama está sobrecarregada. O cavalo toma assim, ganhou um peão decisivo e vai ganhar o segundo, que é o de C6. Aí na partida o Pardoen, que tem 230, jogou dama toma cavalo e levou dama toma C6 cheque. Perdeu o material, perdeu rapidamente a partida. Não tem uma linha de ataque muito simples. Aí Crouchene e Chapman, também Austrália, 1999. Um conceito muito importante é: quando tem cheque, ataque duplo, cravado, ataque descoberto, muitas vezes não funciona na ordem inicial. Por exemplo, cavalo toma bispo aí, peão toma, dama toma peão. Não vou fazer para vocês que vocês já estão ficando avançados na tática.
O preto inverte, joga dama, toma D3 e ganha uma peça. Porque, obviamente, se peão toma dama, cavalo toma D3, ele já capturou o bispo e vai recuperar a dama sacrificada, ficando com a peça a mais. Na partida ele jogou dama, toma E5, mas aí as pretas, ao intermediário com cheque, dama, toma D2, cheque, e recupera a dama com o bispo a mais. O ataque deve ser muito bem calculado com os lances de defesa do preto, nesse caso aí do branco. Então, para ser mais claro, o ataque tem que ser bem calculado com os lances intermediários do adversário também. O mais importante em calcular é cheque ou ameaças de mate. Se a gente não vê um cheque ou ameaça de mate durante o cálculo, é muito complicado e acaba que a gente perde muitas partidas para jogador de nível médio. Jogador iniciante não consegue nem ver esse tipo de coisa que eu vou conversar aqui agora com vocês. As brancas pensaram em jogar o peão para D5, para depois de ser capturado por um dos peões do preto, responder com cavalo toma D5. E o outro peão vai capturar esse cavalo quando o bispo vai estar em D5, atacando B7 e atacando F7. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer, mas lembrem que no tabuleiro o cálculo tem que ser todo mental. O que as brancas não podem deixar de ver é um contra-ataque das pretas muito forçado, que é dama B6 cheque. Então, nesses cálculos, é uma bobeira imensa perder uma partida assim, com um contra-ataque desse tipo. Claro que nós estamos falando já do nível intermediário e avançado. O cálculo aqui é bem simples. O cálculo que eu fiz é D5, C toma D5, cavalo toma D5, E toma D5, bispo toma D5, chegando na posição que ele calculou, mas aqui ele esqueceu. Esse ataque aqui é triplo. Que era facilmente dele calcular uma defesa para esse ataque, que foi na partida cavalo F6. E agora o branco jogou C4 e ficou com a peça a menos. O preto ficou com 2 bispos e 2 cavalos e ele só com 2 bispos e 1 cavalo. Por que ele não pode jogar bispo B7? Eu já até falei antes, né? Dama B6 cheque. Então lembre, durante a combinação os lances intermediários mais comuns são cheque e ameaça de mate. Calcule que pode acontecer um acidente. Claro que tem outros, mas esses dois seria uma vergonha para um jogador do nível um pouco melhor levar. E para encerrar, quando que uma combinação é possível? Quando a gente deve fazer uma combinação? Quando tem maioria de forças no ataque e quando estrategicamente a posição pede. Exemplo. As pretas estão amassadas na ala do rei por causa da estrutura de peões das brancas muito avançadas, que inclusive impede que o cavalo fique na casa melhor de defesa que F6. Elas acabaram de jogar H6 para expulsar o cavalo. As brancas podem voltar o cavalo, mas elas pensaram, com 2 bispos apontando para a ala do rei, uma torre na coluna, uma dama que pode entrar rápido no ataque, eu tenho boa chance de ataque, principalmente por causa do bloqueio central aqui, que impede que as peças do preto atravessem o tabuleiro para ajudar na defesa do lado de cá. Não tem como elas passarem por cima desse bloqueio. Não tem nenhum tema desses que a gente viu muito óbvios, né? A torre está defendida, o cavalo está defendido, o bispo, a dama, mas estrategicamente a posição está pedindo o nosso ataque. Os temas aparecem depois de abrir linhas, depois do sacrifício. Aí, por exemplo, muito simples, entre recuar o cavalo e
calcular um sacrifício, o branco tem que calcular cavalo toma E6, cavalo toma F7. Cavalo toma E6, bispo toma E6. Cavalo toma F7, rei toma F7. Agora está muito mais claro a nossa combinação. Apesar do material estar menor, agora já bispo toma cavalo, já traz um rei para G6. Então, o cavalo agora não tem apoio de nenhum peão. O lance mais simples, dama H5, ganhando o cavalo de volta. O peão e o rei está totalmente exposto. Partida Jim Zick e Wilkes, também desse australiano, 1999. Rei A8, fugindo já com o rei, dama G6, cheque, rei D7. Claro que tomar em G7 aí já seria uma boa ideia, mas o branco seguiu o ataque com F5, E toma F5, bispo toma F5, cheque, rei C7, com grande vantagem, né? Seguiu ainda cavalo A3, bispo toma F5, torre toma F5. As brancas têm uma posição muito melhor, o preto abandonou muito rapidamente aí. Então, para concluir, posicionalmente, temos mais força no ataque, mais peças próximo do rei ou de uma certa região do tabuleiro. Isso indica que a gente pode tentar uma combinação, especialmente se o adversário está mal colocado. Não existe nenhum tema na posição inicial. Imagine algum sacrifício de peça, use sua criatividade para ver se esses temas surgem com alguns lances, uma troca, uma abertura de linhas, etc. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a nossa próxima.